Olá, estudante de licenciatura em matemática da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Seja bem-vindo a essa resolução de exercícios da semana 3 de Cálculo Diferencial Integral 2, exercício 1. E, de forma bem objetiva, já vou mandar o enunciado aqui e resolver. Infelizmente, pessoal, para o vídeo não se estender muito espaço eu tenho que fazer de forma bem objetiva e técnica, tá? Mas sempre se atendo aos detalhes que são importantes. Então, o exercício dá uma função qualquer de duas variáveis independentes e fala para a gente fazer um estudo a respeito desse ponto, o ponto de abscissa menos 4 e ordenada 1, tá? Então, é para a gente falar se é um ponto de máximo, se é um ponto de mínimo, se ele é simplesmente um ponto crítico, né, e não é máximo nem mínimo, se nada podemos afirmar a respeito desse ponto, porque se eu olho apenas a expressão algébrica de uma função de duas variáveis independentes, x e y, é difícil eu visualizar num primeiro momento o gráfico dessa função, pessoal. Quando a gente tem duas ou mais variáveis independentes, já se torna um pouco mais complexo, né, o cérebro fazer as conexões entre como que esse gráfico, qual é o desenho desse gráfico. É complicado. Então, existem alguns recursos que nós utilizamos para identificar, né, pontos de máximo e de mínimo da função. E isso é extremamente importante, porque a partir de um ponto de máximo ou de mínimo, eu consigo, já tenho mais clareza de como funciona o gráfico. Eu sei qual é o ponto mínimo dele, eu sei qual é o ponto máximo, sei que dali ele não passa, né, se eu tiver um ponto de máximo, então a função só acontece dali para baixo. Então, é importante. E bom, pessoal, existe um teorema que a partir do valor dado pela determinante com esses elementos aqui, a gente consegue fazer um estudo, se é ponto de máximo, ponto de mínimo ou simplesmente ponto crítico, sem ser máximo ou mínimo, tá? E os elementos da matriz, né, que a gente vai calcular o determinante dela, é dado por essas expressões aqui, ó, derivada segunda em relação a x, derivada segunda del x del y, derivada segunda del y del x e derivada segunda em relação apenas a y, beleza? Lembrando que essas derivadas são calculadas nesse ponto, então serão valores numéricos e não expressões que vai conter o x ou o y. Então, pessoal, para eu calcular derivadas segundas, eu preciso calcular derivadas primeiras, né? Primeiro. Então, o que eu vou fazer? Vamos calcular a derivada primeira em relação a y e derivada primeira em relação a x, para daí a gente calcular as derivadas segundas, tá? E calcular derivadas parciais não tem segredo, pessoal. Derivada da função f em relação ao eixo x. Imagina que y, tudo que tem y é constante, tá? Porque eu estou fixando o y e estou derivando só na direção x. Então, x continua sendo variável, y é constante nesse momento, certo? Bom, derivada de x quadrado, 2x, né? O expoente cai multiplicando a variável e diminui uma unidade do expoente. O que era 2 vira 1 e esse 2 tombou, caiu. Não tem segredo. 4y², imagino ele como constante, porque estou derivando na variável x. Então, isso é uma constante, derivada de constante é zero. Derivada de 8x, 8x é variável, estou derivando em x, né? Derivada de 8x é 8, pessoal, regrinhas de derivação, tá? Não dá pra gente ficar voltando muito. Menos 8y constante, porque estou derivando em x, e 20 é constante. Então, a derivada desses dois termos dá zero. Logo, a derivada no eixo x, 2x mais 8. A derivada no eixo y, mesma coisa, tá, pessoal? Só que agora a gente imagina que aquilo que tem x, que é constante, uma vez que eu estou derivando no eixo y. Quem é a variável agora é o y, tá? Então, x² é constante, derivada é zero, nem coloco aqui. 4y², essa é variável, porque eu estou variando em y, né? Vou fazer a regrinha do tombo. Esse 2 que está no expoente cai multiplicando tudo o que está aqui. Então, o 2 vai multiplicar o 4, fica 8y. E o expoente subtrai uma unidade, né? O que era 2 vira 1, né? 8y elevado a 1. Não preciso colocar esse 1. Vou para o próximo. 8x é constante nesse momento, fica 0. Menos 8y vai ficar menos 8, tá? Aqui é como se tivesse 1, esse 1 cai, multiplica o 8, né? Ou melhor, multiplica o menos 8, continua sendo menos 8, e desce uma unidade desse expoente, né? Que existe, mas não está constando aqui. O expoente era 1, subtrai uma unidade, né? 1 menos 1, 0. O y elevado a 0 é 1, qualquer número elevado a 0 é 1, então acaba assumindo a variável y. E
derivada de 20, que é uma constante, é zero. Beleza, calculei as derivadas parciais em x e em y, tá, pessoal? Aqui ele já dá um ponto pra gente. Ele não precisava dar um ponto, tá, pessoal? Porque se eu igualasse a derivada a zero, eu ia encontrar um ponto crítico em x e encontrar um ponto crítico em y, uma vez que, quando eu igualo a zero, eu estou admitindo que na direção x, igualei a derivada a zero, estou falando que naquele eixo, a reta tangente, tá? As curvas do eixo x serão iguais a zero. Tá? Se a reta tangente é zero, não existe inclinação. Se não existe inclinação, eu sei que o gráfico vai, ou ele está num ponto de máximo, ou num ponto de mínimo, ou em algum ponto em que, se eu traçar a reta tangente, eu vou ter inclinação zero. Tá, pessoal? Isso é importante, tá? Mas não vou precisar igualar a zero porque ele já deu o ponto menos 4. Se eu igualar a zero, eu vou ter x igual a menos 4. Da mesma forma, se eu igualar a zero, eu vou ter y igual a 1. Ele já deu os pontos para a gente fazer o estudo do ponto. Se ele não desse e pedir simplesmente ponto de máximo e mínimo, igualo a zero, você mesmo iria encontrar esses pontos e continuaria fazendo, certo? Próximo passo, calcular as derivadas segundas, calculadas nesse ponto, para que eu possa jogar aqui na matriz e calcular o determinante. Bom, derivada segunda em relação a x. Já pego a derivada de x, né? E derivo novamente. Derivada de 2x é 2. Derivada de 8, 0. Então fica só 2. Derivada segunda, ó, a gente fala del 2f del y. Pego então a derivada y e derivo em y novamente. Derivada de 8y em relação a y vai dar 8. Derivada de menos 8, como é constante, 0. Fica só 8. Tenho ainda del 2f, del x, del y. O que significa essa derivada? Eu vou derivar em x uma função que já foi derivada em y. Então, qual é a função que já foi derivada em y? É essa daqui, certo? Essa é a derivada de y. Agora eu derivo em x. Se eu vou derivar isso em x, eu imagino que tudo que tem y é constante e a única variável é x. Então, ó, estou derivando em x. 8y é constante, então a derivada disso é 0. Menos 8 é constante, a derivada também é 0. Então, a derivada dá 0. Agora eu vou calcular del 2f, del y, del x. Ó, inverti as ordens, tá, pessoal? O que isso significa? Vou derivar em y uma função que já foi derivada em x. Certo? Qual é a função que já foi derivada em x? Essa, só que eu vou derivá-la em y. Então, a derivada disso em y. Bom, tudo que é x, para mim é constante, né? Estou fixando o x, já que eu estou derivando em y. Então, a derivada de 2x vai dar 0 e a derivada de constante também vai dar 0, tá? Então, as derivadas mistas aqui são 0, tá, pessoal? É importante. O fato daqui ter dado igual não é coincidência, é porque essa é uma função comportada, né? E pelo teorema de Clairaut-Schwarz, diz que as derivadas mistas devem ser iguais, tá? Independentemente da ordem delas. Então, deu 0 as duas, beleza. Vamos inserir isso daqui, esses valores numéricos agora, nessa matriz para calcular o determinante. Bom, del 2f del x2 vale 2. Del 2f, aqui é del y2, né, pessoal? Desculpem. Del 2f, del y2 é 8. É esse, ó, del 2f, del y2 é 8. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? São muitos detalhezinhos, muita coisinha, tá? Ó, aqui eu tenho del 2f, del x, del y. Esse é o del 2f, del x, del y, que é 0. Del 2f, del y, del x. Del 2f, del y, del x é o termo que vem aqui, que também é 0. Vamos calcular agora o determinante dessa matriz. Determinante, multiplico a diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Então, 2 vezes 8, 16, menos 0 vezes 0, que dá 0. Logo, o determinante dessa matriz é 16. O que isso significa, pessoal? Aqui agora é importante, tá? Determinante deu 16. O teorema diz o seguinte pra gente, que envolve aqui o determinante. Deixa eu vir desse lado. Se eu tenho um determinante maior que 0, e se a minha derivada segunda em x for
maior que zero, então eu tenho um ponto de mínimo, tá? Aquele ponto que eu calculei as derivadas parciais, segundas, vai ser um ponto de mínimo, tá? Como é o caso do ponto menos 4 e 1. Ambos deu maior que zero, né? Determinante e derivada segunda em x. Então, eu posso afirmar que o ponto menos 4 e 1 é ponto de mínimo, tá, pessoal? A gente conseguiria elaborar o gráfico, desenhar o gráfico dessa função num software, para que ele ficasse bem visível, com mais clareza. Mas se a gente pensar, pessoal, veja bem, se eu pensar em caminhar só na direção x, né? Imagina o y0, né? Aqui o y é 0. Eu tenho o quê? Uma função de grau 2, x² mais 8x mais 20. E se eu pensar em calcular somente na direção y, né? Quando x é 0, eu vou ter 4y² menos 8y mais 20. Então, função de segundo grau também, né? Onde os as, né, dessas funções de grau 2 são positivos. Isso significa que serão parábolas com concavidade para cima. Em x eu tenho parábola com concavidade para cima, em y eu tenho parábola com concavidade para cima. É como se fosse uma superfície que fosse parabólica, só que ela não vai ser uma parábola que vai estar subindo, formando uma circunferência bonitinha, exata, tá, pessoal? Porque em x, o jeito que varia em x, a parábola em x, não se dá da mesma forma da parábola em y. O valor de a é diferente, né? Então, a abertura dessas parábolas, né, serão diferentes, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Gostado. E por mais que a gente tenha de explicar de forma objetiva, pessoal, é demoradinho, tá? Pra gente pegar os detalhes que são importantes. E uma última coisinha, se o determinante desse maior que zero e a derivada parcial em x ou a derivada parcial em y desse menor que zero, nós teríamos um ponto de máximo, certo, pessoal? Se determinante desse menor que zero, nada poderíamos afirmar sobre este ponto. Eu sei que ele ia ser um ponto crítico, tá? Mas ele poderia ser o típico ponto que acontece isso, ó. Tá? Nesse ponto aqui, a reta tangente é zero, né? Não tem inclinação, beleza? Então, a derivada primeira será igual a zero, né? Para o x e para o y aqui. Mas ele não é o ponto de máximo, porque a função continua subindo, não é ponto de mínimo, porque a função continua descendo. Simplesmente é um ponto crítico, certo? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até mais. Bom domingo a todos.